beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Diego e estou trazendo mais um vídeo aqui no meu canal. Obrigado por estar assistindo esse novo vídeo. Quero agradecer de uma maneira muito especial as pessoas que já comentaram no primeiro vídeo, já me deixaram seu like, já se inscreveram no canal. Muito obrigado por isso. Eu tô adorando, né, toda essa experiência, todo esse aprendizado e eu gostei bastante. Teve uma pessoa que me deixou um comentário, por exemplo, sobre o meu cabelo, né, que para não ficar dando assim um trabalho ou algo do tipo, eu poderia aprender. Eu vou aprender para o próximo vídeo, tá? Isso aqui eu gosto bastante de deixar meu cabelo assim solto, sabe? Eu acho que, sei lá, me deixa um pouco mais leve, me deixa um pouco mais livre, não sei explicar isso, mas eu gosto, tá? Mas vou aprender. Obrigado aí pela sugestão. Gente, falando nesse vídeo, no primeiro vídeo que eu postei, eu preciso fazer um esclarecimento aí e eu recebi uma notificação do YouTube falando que eu tinha mostrado, né, meu passaporte, que isso estava infringindo as políticas de documentos, não sei o que. Na verdade, eu tampei meus dados, né? Só que dava para ver minha foto, que era o intuito, né, que vocês vissem que eu sempre tive cabelo curto. Mas parece que deu errado, então eu tive que cortar vários pedaços, né, várias partes desse vídeo. Talvez não ficou tão bom, já não estava muito bom. Então eu gostaria de fazer esse esclarecimento aí. E bom, obrigado aí por estar assistindo. Gente, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre algo que talvez não é muito falado, eu não escuto muito, né? Geralmente você escuta sobre o sonho americano, né? Ir para lá, trabalhar, sua vida virar uma maravilha, ou sei lá. Mas eu nunca escutei, ou pouco escuto, sobre o sonho brasileiro, né? Por que não pode? Por que não pode ser o sonho de um estrangeiro vir para o Brasil e criar sua vida aqui, sabe? Começar a sua vida aqui, que dê certo, ter sua casa, seu apartamento, por que não, né? Ter uma família também e viver nesse país maravilhoso, né? Por que não pode ser o sonho de alguém? Então, nesse vídeo, eu quero falar disso justamente, do sonho brasileiro. Como foi que minha vida se tornou isso, né? Um sonho brasileiro e um sonho que eu estou vivendo agora e pelo qual eu sou muito grato, tá? Então vamos lá. Bom, eu me formei, né, como eu falei no vídeo anterior, eu me formei em 2015, depois daquele estágio que eu fiz aqui no Brasil. E, bom, eu fiquei apaixonado, né, pelo país, curti muito, né, eu gostei, eu adorei. E, bom, comecei a trabalhar na Colômbia como veterinário. Gostava muito da minha profissão, gosto ainda, né? Mesmo que eu já não trabalhe com isso. Mas trabalhei em várias clínicas e eu, naquele tempo, gente, eu trabalhava em alguma clínica, hospital, juntava algum dinheiro, pedia demissão, ia para outro país conhecer, viajar, andar por lá e depois voltava para a Colômbia e arrumava um novo emprego em outra clínica ou em outro hospital. E essa foi minha vida durante 4 anos, praticamente, né? Talvez eu não queria encarar muita responsabilidade, eu simplesmente queria fazer o que eu gostava, né? Que era trabalhar como veterinário, mas ao mesmo tempo eu queria viajar também. Então, essa foi minha vida, minha etapa de levar as coisas um pouco com menos responsabilidade, sabe? Um pouco mais
vamos viver, vamos viajar, vamos conhecer o mundo. E, foi isso. Mas eu gostei de todos esses anos trabalhando como veterinário. Acho que eu fui um médico bom, né? Eu gostava muito de estar com meus pacientes. Algo bom que tem um veterinário é que você pode abraçá-los, beijá-los, sabe? Ficar com eles no colo e tá tudo bem, né? Só o médico veterinário que pode fazer isso. Chegou um momento, depois que eu fiz uma viagem pela Europa, de mochileiro, sabe? Se eu achar a imagem daquela viagem, porque eu imprimi, né, o mapa, e eu fui colocando todos os lugares que eu ia ir. Depois dessa viagem, eu fiquei assim meio que, cara, beleza, eu tenho um emprego, eu tenho uma vida boa, vamos falar assim, aqui, mas eu quero uma mudança, na minha vida. E foi aí que eu decidi vir para o Brasil. Na verdade, eu estava procurando outros países também, né, para fazer minha pós-graduação. Esse foi o incentivo inicial, mas também vamos falar que foi a desculpa inicial, né, para mudar de vida. Fazer uma pós-graduação em outro país. Eu procurei no Chile, procurei na Espanha e procurei no Brasil. E de todas essas opções, eu decidi vir para o Brasil, tá? Então, lembra daqueles amigos que eu falei no vídeo anterior, daquele grupo de amigos que eu fiz lá em Viçosa, enquanto eu fazia meu estágio? Um deles justamente estava morando aqui em São Paulo. Eu falei com ele, o nome dele é Vinícius. Falei, olha, estou começando essa nova etapa, eu gostaria, né, de ir para São Paulo. Eu considerei morar no Rio também, porque lá tinha também como fazer a pós-graduação, mas dando uma olhada, né, eu vi que realmente a cidade aqui era maior, né? São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, né? E talvez ia ter mais chance de arrumar um emprego. Então, no final, decidi São Paulo. Falei com ele e ele me apoiou desde o primeiro momento. Falou, Diego, você pode vir aqui, se não tiver problema, pode ficar na sala, aí temos um sofá-cama, enquanto você consegue ajustar suas coisas e de boa. Então, eu fui e sou muito grato com ele por isso. E mesmo que talvez, gente, por questões da vida, do dia a dia, você acaba talvez não tendo tanto contato novamente com pessoas que você realmente tem um lugar especial no coração. Que é o que aconteceu com o Vini, né? Tipo, a gente parou de falar, mas a gente ainda se fala, né? Somos amigos. Mas ele me ajudou muito. E eu sempre serei muito grato por isso. Continuando aqui, eu falei com minha família, com meus amigos, falei, gente, tô indo de novo pro Brasil, vou morar lá por 2 anos, enquanto eu faço minha pós-graduação. Meus amigos falaram, Diego, esse é você, né, um cara que vai daqui para lá, então vai com Deus. Minha família também me apoiou muito. Acho que isso é uma parte importante da minha vida e de toda a minha história, sempre ter o apoio, o acompanhamento da minha família. Acho que no vídeo anterior, numa viagem dessas que eu mostrei, passou uma foto das minhas costas. Eu tenho uma tartaruga de tatuagem nas minhas costas. E essa foi a primeira tatuagem que eu fiz. E ela tem um simbolismo muito especial para mim. Bom, além da paciência, né, que as tortugas têm, como se diz quando mora muitos anos? Longevidade? Longevo? Bom, que mora muitos anos. Que vive muitos anos, meu Deus. Mas
tem um simbolismo muito bonito, e é que a tartaruga, ela leva a sua casa, né, com ela mesmo sempre, tipo a carapaça, bom, o esqueleto dela, né, uma coisinha assim, ela leva isso para todo lugar, né, e ela dorme nele. Então é um simbolismo, porque mesmo que eu viaje pelo mundo, mesmo que eu esteja aqui ou lá, minha família sempre está comigo, meu lar sempre está comigo. Então foi por isso que eu fiz essa tatuagem, tá? Aí eu cheguei no Brasil, né? O Vini me recebeu muito bem e eu comecei a morar na sala dele, no sofá. Lógico, né, que é algo muito incômodo, tanto para a pessoa que está te recebendo, mesmo que ele não falasse, né, ele falava, não, Diego, tá de boa, mas, né, você sabe, gente. Como para mim também, né, tipo, minhas malas estavam sempre na sala, eu tinha que usar o banheiro de uma das pessoas que morava aí, porque o apartamento era grande, né, e ele alugava quartos. Então, assim, eu tentei, né, desde o primeiro momento, ficar o menos possível, não por ser uma pessoa ingrata, mas sim porque, né, vocês me entendem, né? Então eu tirei meus documentos, bom, eu já tinha o CPF, mas precisava tirar meu RNM, que é o Registro Nacional Migratório, que antes chamava RNE, Registro Nacional de Estrangeiro, ou de Estrangeiria, algo assim. E tirei minha carteira de trabalho, vou tentar deixar uma foto por aqui, porque minha carteira era verde, gente. Eu sempre vi ela azul, mas ela era verde. Não sei se porque eu era estrangeiro. Não sei se ainda tem essas carteiras de trabalho ou já é só digital, não faço ideia. Mas era verde. E depois disso eu comecei, né, a procurar emprego. A procura desse primeiro emprego me levou para várias situações, né, que algumas foram de boa, outras não tanto, né, você precisa, né, estar disposto a cair e se levantar de novo. Então foi assim que foi essa experiência procurando emprego, tipo fazer entrevistas que no final falavam, olha, mas a vaga não é isso que a gente falou, por exemplo. Não, mas o perfil bate, mas talvez não seja o momento, não sei o que. Pensava, meu Deus. E em todo esse tempo eu pedia para Deus muita paciência e força, sabe? Paciência para esperar, porque eu sabia que ia chegar em algum momento, ia chegar um bom emprego, e força, né, para não desistir. E chegou, gente, chegou, e aí eu entendi porque Deus não permitiu que eu ficasse ou que eu entrasse nos outros empregos. Ele tinha preparado algo melhor para mim, sabe? Eu arrumei meu primeiro emprego, foi numa empresa de tecnologia, na verdade foi numa rede social, foi no Facebook, ou Facebook, como vocês falam. Eu virei analista em marketing digital. Eu ligava para os clientes e ensinava a eles a fazer campanhas publicitárias na plataforma de Meta, tanto no Facebook quanto no Instagram, usando o Ads Manager, sabe? E eu pensei, meu Deus, velho, como assim? Eu sou um veterinário, mas foi uma grande surpresa. Só que assim, gente, e eu gostaria de deixar uma dica importante aqui. Quando eu comecei a procurar empregos, eu meio que tentei, né, continuar na minha área. Então, como veterinário eu não ia dar, porque eu não tinha revalidado meu diploma aqui no Brasil, então eu não conseguia tirar, sabe, o CRMV, acho que é o nome, para ter meu número, meu carimbo e tudo mais. Então eu procurei talvez como auxiliar ou algo assim, mas não deu certo. E aí eu comecei a procurar empregos que pedissem espanhol fluente ou espanhol nativo. Eu me deparei com empregos bons, que pagavam bem, porque você era pago como bilíngue, né? Então eu pensei, gente, realmente sou um bilíngue.
ou eu acho isso. Então, por que não, né? E foi através dessa pesquisa que eu achei esse emprego, porque o Brasil é o maior país da América Latina e um dos maiores do mundo. Então faz sentido que grandes empresas como Facebook, Google, Amazon, Mercado Livre, empresas de tecnologia tenham seu escritório principal aqui no Brasil. Só que daqui eles atendem a América Latina inteira. E precisam de pessoas que falem espanhol, né? Então, foi uma grande surpresa, mas depois pensando, né, faz total sentido. E eu comecei a trabalhar para eles e minha vida mudou muito, porque era um emprego de segunda a sexta, horário comercial, ganhando bem. Então eu pensei, gente, veterinário não tem essa vida. Veterinário trabalha sábado, domingo, feriado, dia, noite, plantões. A gente sofre bastante também. Muitas vezes o pagamento não compensa. Se talvez alguém que está assistindo esse vídeo é veterinário, vai entender o que eu estou falando, sabe? É uma profissão linda, mas ao mesmo tempo ingrata em algumas questões. Então eu pensei, gente, é uma vida, é outro tipo de vida, e é um tipo de vida que eu estou gostando. Então, por enquanto vou continuar nisso até eu acabar minha pós-graduação, beleza? Só que também aconteceu algo, e foi que eu comecei a namorar, né? Eu namorei por 2 anos e meio, quase 3 anos com essa pessoa, e foi bem naquele momento, tipo, eu arrumei meu emprego, que por isso eu sou muito grato. Eu cheguei no Brasil em abril e em maio eu já tinha arrumado esse emprego. Meu Deus, esse é meu país, tem que ser meu país, sabe? E em junho eu comecei a namorar. Então, foi assim, e a vida foi ficando bonita, foi ficando legal, e eu gostei. A vida continuou, né, nesse 2019, e no ano 2020 veio a pandemia, né, veio a crise sanitária, e justamente nesse ano eu já estava planejando uma viagem. Eu queria ir para Tailândia, para a Índia e para outro país por lá, não estou lembrando agora. Só que não deu, né, não deu para viajar, e aí eu pensei, e agora? Né? E acho que foi um momento que mexeu com a saúde física e mental de muitas pessoas, né? Então, foi um momento difícil, mas falam que esse momento de crise também pode ser momentos de oportunidades, né? E com o dinheiro da viagem, fiz, bom, e agora? Eu decidi fazer um investimento num apartamento, sabe? Que é o apartamento que eu tô hoje, pelo qual eu sou muito grato, Brasil. Eu sou muito grato por isso. Eu nunca pensei em ter um lugar para chamar de meu, sabe? Mas não sei se foi o momento, não sei se foi o... A gente tem um cachorro latindo na rua por aí, não sei se dá para escutar muito, vocês me desculpam, tá? Coitado, talvez tá com sede, tá com frio, tá com fome, tadinho. Porque tá fazendo frio, gente. Esse clima doido, né, de São Paulo, agora tá frio. Então, eu fiz esse investimento. Eu entrei naquele programa Minha Casa Minha Vida, que é maravilhoso e pelo qual vocês brasileiros precisam ter muito orgulho. Tem muita coisa para você se orgulhar, se diz. E uma dessas coisas é o Minha Casa Minha Vida, é o SUS. Eu amo o SUS. Tem muita coisa. Acho que vai ser o tema do próximo vídeo.
todas essas coisas que eu amo, que eu admiro no Brasil. O que vocês acham? Me deixa aí nos comentários. Então, fiz um negócio do apartamento e a vida continuou, né, no meio da crise e tudo mais. Lá pelo ano 2022, mais ou menos, eu tive a demissão daquele emprego. Fui demitido e foi um momento assim meio complicado, sabe? Porque, bom, eu tava pagando aluguel, tô pagando a parcela para a construtora, tô pagando a parcela para a Caixa. O que é que vai ser de mim, né? Então, aí entrou a primeira parte, né, que seria o seguro-desemprego, pelo qual eu agradeço muito esse país, que isso existe aqui, porque no meu país não existe isso. Algo mais para vocês se orgulharem, brasileiros. Ter orgulho disso, das boas leis trabalhistas que vocês têm aqui, sabe? Desses benefícios que vocês conseguiram ter. Eu não sei se algum dia eu vou gravar um vídeo sobre como foi esse processo do apartamento e tudo mais, mas vai chegar um momento que você vai ter uma dívida com a construtora, que geralmente fecha desde o momento que você faz o contrato até que recebe as chaves. E a dívida com a Caixa, né? Que por muitos anos. Só que essa dívida com a construtora, eu consegui fechar ela com o dinheiro dessa demissão, sabe? As construtoras às vezes fazem promoções, ou se você entra em contato com elas e você tipo tá com a dívida, sei lá, de 20 mil reais, mas você fala com eles, olha, eu tenho nesse momento 10 mil reais para te dar agora, e fechamos a dívida assim. E muitas vezes eles aceitam, sabe? Você consegue ter desconto de 40, 45, até 50%, dependendo, né, do valor, se você paga o dinheiro de uma vez só. E foi isso que eu fiz, e aí eu fechei, e com isso eu consegui fechar a dívida com a construtora, e só ficou a dívida com a Caixa. Falei, beleza, tá indo bem, né, esse processo. Aí, nesse meio termo, eu às vezes trabalhava de garçom. Eu trabalhei como professor de espanhol também, gente, num CNA, sabe? Não sei, bom, não sei se CNA, acho que CNA tem em todo o Brasil, não sei. Mas eu fui professor de espanhol no CNA. Hoje em dia eu dou aulas de espanhol às vezes, só que não é sei lá, meu negócio ou algo assim, né? E geralmente eu dou aula para pessoas que meus amigos, né? Meus amigos falam, olha, eu conheço um cara que dá aula de espanhol, aulas de conversação, e é assim que eu tenho meus alunos, sabe? Mas não é algo que tipo eu tô num site ou tenho uma rede social para promover isso. Então, eu continuei assim até que chegou um momento que eu comecei a me desesperar, gente, e não demorou muito, sabe? Eu às vezes posso ser muito ansioso ou posso ficar preocupado muito fácil. No meio disso eu arrumei um segundo emprego e foram meses, porque foram menos de 3 meses, menos de 90 dias, que era o período de experiência. Mas assim, eu posso falar que foi uma experiência difícil, que me ensinou muito, eu aprendi muito, mas ao mesmo tempo foi um momento muito ruim da minha história aqui, da minha vida. Eu não vou me aprofundar muito nesse emprego, mas foi um momento bem difícil, gente, foi bem difícil. Aí, bom, eu saí desse emprego com menos de 90 dias, então, eu fui demitido antes do período de experiência acabar, eu consegui dar entrada de novo ao seguro-desemprego. Só que assim, ia acabar em algum momento, né? E eu já estava muito preocupado porque eu não achava um emprego. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Sabe?
Então, eu comecei a pensar em me mudar para outro país. Lembra que no vídeo passado eu contei que eu fiz um estágio em Peru, antes do estágio do Brasil? Nesse estágio de Peru, eu fiz amizade com um grupo de veterinários, hoje em dia todos somos veterinários, de diferentes países, e foi uma amizade muito linda. Até hoje, 10 anos depois, nós temos o mesmo grupo de WhatsApp, a amizade ainda continua. Tem uma menina do Chile, tem uma da Colômbia, uma de Equador, 3 amigos de Peru, uma brasileira que mora em Floripa, que ela é maravilhosa. E eu falei com eles, com uma delas especificamente, minha amiga de Equador, e falei, olha, não tá dando certo, eu acho que eu vou ter que sair desse país porque não tá dando, sabe? E ela falou, vem cá, ela tem uma clínica lá em Guayaquil, vem cá e trabalha comigo, eu te dou um emprego aqui, até você juntar um dinheiro, conseguir voltar para lá e conseguir continuar a sua vida lá, porque ela sabia, e ela sabe, quanto eu amo esse país. Ela já me visitou, gente, aqui no Brasil. E foi com ela justamente que eu fiz a vistoria técnica do meu apartamento, sabe? Então, é uma amiga muito especial. E eu já estava indo, gente. Meu seguro-desemprego acabava, acho que abril, final de abril, alguma coisa assim. Eu já estava quase que com a mala pronta. Falei para ela, obrigado por essa ajuda. Eu estava desesperado, né? Tava quase me mudando, gente, até que chegou o emprego que é onde eu tô atualmente. Não sei até quando eu vou ficar nesse emprego, porque a gente nem sempre consegue, sei lá, ou bater as metas, ou, sabe, se dá tão bem. Mesmo que no início eu me dei muito bem nesse emprego. Também é uma empresa de tecnologia, depois falaremos disso. Mas assim, foi uma benção, né, você diz. Porque ele chegou, tipo, o seguro-desemprego acabou hoje e uma semana depois eu assinei o contrato com eles. E, gente, foi maravilhoso, maravilhoso. E aí eu entendi mais uma vez que Deus fez isso tudo, me fez passar por esses momentos difíceis para eu aprender que eu preciso ser paciente, constante, ter esse foco, e Ele com o tempo vai se manifestar na minha vida e vai me ajudar. Ele nunca esquece da gente. Pode ter certeza disso, seja o Deus que você acredite, na religião, o que seja, mas Deus nunca esquece da gente. E eu posso dar fé disso. Então, Ele me ajudou no momento que eu mais precisava e eu todo dia agradeço por isso, pela vida que eu tenho aqui, pelos momentos bons. Você não deve ter medo do fracasso ou dos momentos ruins, porque são eles que vão, como se diz, gente, quando você tem uma planta, por exemplo, você cuida dela, não sei, até que ela floresce, cresce e floresce. Geralmente esse como se diz, abono, não sei, tipo o que vai na terra para fazer crescer a planta. Geralmente os momentos difíceis, os fracassos, são os que vão te dar isso, sabe, esse sustento para você se levantar, ficar em pé, erguer de novo seu corpo e continuar, sabe? Então não tenha medo de fracassar, não tenha medo de cair, faz parte da vida de todos nós. E bom, e aí eu comecei esse novo emprego, já vou fazer 2 anos que eu estou nessa empresa, e a vida melhorou de novo.
vida foi cor-de-rosa de novo. Lógico que também teve muito problema, gente. Eu peguei as chaves do meu apartamento ano passado. Eu sou, né, a pessoa mais feliz porque o sonho brasileiro se tornou realidade. Eu tenho hoje em dia meu apartamento. Bom, tenho, né, porque ainda devo muito dinheiro para a Caixa. Mas é o meu apezinho. E eu tenho muito orgulho dele. Eu sou muito feliz por ter tido essa conquista em outro país. E 5 anos depois, eu estou falando, gente, eu tenho meu apartamento. Foi meu sonho brasileiro. E eu sou muito grato com o Brasil por isso e por muitas coisas mais. Então, eu peguei as chaves do apezinho ano passado, fiz uma reforma que terminei de pagar esse mês. Eu mandei, gente, essa é outra coisa maravilhosa que tem esse país, que você consegue parcelar suas compras sem juros. Não é tão comum lá fora, sabe? Então, mas algo para vocês se orgulharem, brasileiros. Sentir orgulho disso. Eu parcelei há 12 meses e esse mês acabei de pagar a reforma. O vídeo do tour aqui do apartamento tá na lista, tá, gente? Tá na lista, eu vou fazer. Eu quero mostrar meu apezinho minimalista. Como vocês podem ver, ele é minimalista. Depois vocês olham melhor. E fiz a reforma, me mudei. Muito perrengue com essa reforma, meu Deus, eu falarei depois, mas quem já fez reforma sabe o quanto é difícil, o quanto é chato, o quanto você sofre com uma reforma. E a mudança não foi tão ruim, porque lembra que eu falei que eu morava de aluguel, né, quartos. Eu geralmente procurei quartos mobiliados, gente. Por quê? Porque eu sabia que em algum momento eu ia ter meu apezinho. E eu queria comprar todas essas coisas novas aqui, né? Então eu alugava os quartos já com cama, com closet, sei lá, geladeira, cozinha, tudo que eu precisasse. Porque eu não queria comprar nada. Eu não tive um colchão, gente, só até quando me mudei para o apartamento. Eu tive meu colchão próprio, o fogão, a geladeira, meu sofá lindo, maravilhoso, é um sofá futon, né? Porque não poderia ser de outro jeito com um minimalista, né? E é isso, gente. Essa foi, assim, de modo geral, a história até hoje nesse país, o meu sonho brasileiro. Fechando mais um vídeo. Dessa vez eu peguei meu celular e tô aqui na minha rede, porque sonho brasileiro sem rede não é sonho brasileiro, né? A rede faz parte da cultura desse país, né? E olha, ela é até tem verde e amarelo, gente, também. Então, fechando por aqui o vídeo do meu sonho brasileiro. E gostaria de agradecer aos meus seguidores, as pessoas que estão me apoiando. Eu gosto muito de ler e tem um livro muito bonito, El Principito, acho que em português é O Pequeno Príncipe. Eu li faz muitos anos, e é em espanhol, né? Mas tem uma parte aí que fala quando o príncipe conhece as rosas e que ele escolhe uma rosa, né, para ser sua amiga, para ter meio que uma amizade com ela, para se dedicar com ela, né? E ele fala, né, que tinha muitas rosas. Depois ele volta a outro planeta, não tô lembrando bem, mas fala que tem muitas rosas, mas nenhuma como a rosa dele, porque ele tornou especial essa rosa, porque
ele fez ela sua amiga e dedicou tempo e, sabe, tem um simbolismo bem legal aí para a questão de você se dedicar, a questão de você criar essas conexões, que no final é o que acaba valendo muito a pena. Então, meus seguidores, tem muitos seguidores por aí em outros canais, mas meus seguidores, as pessoas que me apoiam são especiais, muito especiais. Então, obrigado mais uma vez. Eu desejo muita paz, muita tranquilidade e muita sabedoria para sua mente e seu coração, e muita saúde e prosperidade para sua vida, tá? Eu vou sair aqui da rede. Lá tá meu sofá, ali tá a mesa e o tripé onde eu gravo às vezes outros vídeos. E vou deixar vocês com essa visão aqui do meu pezinho desse São Paulo lindo que me acolheu faz muitos anos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.